Gracias, Hilda. Cordial saludo a los Obrigado, Hilda. Um directores, cordial saludo aos coordenadores de instituciones diretores, educativas coordenadores y a las personas e que às son pessoas o que han são sido ou que directivos docentes. foram Bienvenidos a diretores esta docentes. charla Bem-vindos a que essa tendrá como eje palestra hablar que vai sobre ter como algunas eixo falar estrategias de sobre algumas comunicación estratégias de desde la comunicação perspectiva desde de a la dirección perspectiva da educativa. direção Empecemos educativa. entonces. E vamos começar então. Me gustaría hacerles E unas eu queria fazer preguntas umas perguntas iniciales iniciais para para vocês, propiciar para una corta podermos ter uma autoevaluación. curta autoavaliação. ¿Tiene la comunicación alguna Vocês importancia en têm nuestro trabajo a cotidiano de comunicação tem gestión? alguma importância no nosso trabalho Nos cotidiano de apoyamos en la gestão? comunicación cuando Nós nos tomamos apoiamos una na decisión. comunicação quando tomamos uma decisão? Damos testimonio Nós de una damos buena testemunho de uma comunicación en boa nuestro actuar comunicação como no nosso directivos o agir coordinadores. como diretores ou coordenadores? Propiciamos en nuestros Nós colaboradores una propiciamos em cultura nossos de la colaboradores uma comunicación cultura de asertiva y comunicação oportuna. assertiva e oportuna? Tiene la institución que A dirigimos instituição unos que nós principios dirigimos tem alguns comunicativos princípios comunicativos que orientem orientem as relações com os alunos, os professores, os pais de família e outros atores? Reflexionemos unos minutos. Pensemos uns minutos. Bien. Con esta autorreflexión, así sea breve, les compartiré la ruta que vamos a seguir en mi charla. Una primera parte la centraremos en actualizar o hacer un recuento de algunos principios básicos de la comunicación. En un segundo momento señalaré 5 funciones de la comunicación que son claves en la gestión educativa. Y cerraré presentando un grupo de estrategias comunicativas muy de corte práctico que pueden servirles como pistas u orientaciones precisamente para ese trabajo cotidiano que directivos, coordinadores hacen en las instituciones donde laboran. Vayamos al primer momento. Vamos ao primeiro momento. E uns princípios básicos. A comunicação e os princípios básicos. Vamos com o primeiro. A comunicação é mais que informação. Vocês devem saber que as mensagens que nós emitimos não são percebidas da mesma forma pelos nossos receptores. Cada um tem um capital cultural distinto e de acordo com as suas marcas de raça, gênero, criação, eles interpretam ou dão um significado diferente a uma confissão, um pedido ou uma ordem. Essa é uma primeira pista. A informação não é igual à comunicação. Vamos com a segunda. O mais certo quando tratamos de comunicação é um começo de um mal-entendido. Então, por esse capital diverso que nós temos e por causa da imediatez da informação, as mensagens nós medimos desde o nosso ponto de vista. E aí é onde o mal-entendido seja como um cenário quando tratamos de nos comunicar. E por isso é importante adquirir ou desenvolver certas estratégias que permitam minimizar essa dificuldade. E repetimos, o mais seguro quando tratamos de nos comunicar num começo é o mal-entendido. Vamos com a terceira. A comunicação está longe de ser uma prática natural, é uma posta em cena. Comunicar-se de maneira eficaz é preparar um cenário, um ritual, um gesto, em muitos casos com um destino especial, que permitam certa adequação à nossa mensagem. Pelo mesmo, a comunicação é uma prática que intervém em muito mais coisas que a mera palavra. Está a cinética, que é o movimento das mãos, mas também está a proscênica, o espaço, a linha de força. Tudo isso contribui positivo ou negativamente. Essa ação positiva de dizer ou enunciar uma mensagem. E o terceiro, a comunicação deixou de ser uma prática natural, é algo que está em cena.
Quarto, a comunicação não é um logro imediato. A comunicação não é algo que a gente consegue imediatamente. É um fruto de um processo. Ou seja, adquirir certas habilidades de comunicação, aprender a conhecer o tipo de linguagem que é mais idôneo para um objetivo, são aspectos que requerem tanto condições de espaço como de tempo, e de disposição e esforço para ser feita de maneira exitosa. E isso é chave. A verdadeira comunicação vai emergindo pouco a pouco. Não é algo imediato, é algo que precisa ser trabalhado. E a quarta chave é que a comunicação não é algo imediato, mas um fruto de um processo. E uma quinta é que a comunicação é uma das ferramentas chaves para mediar as nossas relações de trabalho ou de gestão. Delegar, motivar, capacitar, liderar. Essas são tarefas essencialmente de mediação comunicativa. Vocês sabem, a comunicação coloca em relação diversos setores da educação. A comunicação mobiliza as diversas instâncias de uma instituição. E ali, então, nós temos que refletir sobre o estilo de comunicação que nós empregamos nos distintos ambientes da nossa vida laboral. Então, vamos repetir a quinta. A comunicação é uma das ferramentas chaves para remediar nossas relações laborais, de trabalho ou de gestão. E com esses insumos, eu creio que já podemos passar para o próximo momento da nossa palestra, que é a comunicação e a gestão educativa. Eu vou enumerar 5 funções que também são campos de ação. A primeira dessas funções é a comunicação posta em relação. A comunicação serve, em primeiro, para vincular as pessoas e articular os processos dentro de uma instituição educativa. E nessa tarefa de servir de ponte, de meio, embora seja algo de remediação, a comunicação contribui para que a gestão consiga se desenvolver ou se tornar efetiva. A comunicação e a inter-relação com os atores, as instâncias administrativas, os projetos, as etapas da gestão. Uma segunda função da comunicação é a de criar ambientes. Eu creio que com uma boa comunicação a gente consegue ter um bom clima organizacional. E nesse caso, a comunicação, ela se dispõe de espaços, tem encontros, cria modos de organização, dentre os quais se facilita o diálogo, a convivência, a confiança, o trabalho em equipe. A comunicação nos ajuda de grande forma a gerar, vamos lembrar, o bem-estar ou o mal-estar para a gestão de um diretor ou de um coordenador. E nós temos uma terceira função. A comunicação estimula a comunicação, estimula a motivação, e é algo vital, principalmente para questões de liderança. A comunicação serve de alicerce ou de apoio para vencer a apatia, o desânimo, a pouca participação. O bom uso da estratégia de comunicação afeta as emoções, os sentimentos, essa parte das pessoas, e também o que arrasta, persuade, comove, conquista vontades e temperamentos. E com o apoio da comunicação, a gestão envolve os membros de uma organização. E, além do mais, ela provoca mudanças de atuação ou também de atitude. E uma quarta função. A comunicação, ela é um apoio para o poder.
Eu creio que todos têm vivido e sentido isso. A comunicação, ela alavanca ou ela contribui para que as atividades próprias, elas que têm demanda de controle, sejam essencialmente legitimadas, compartilhadas e, em alguns casos, aceitas. A comunicação com relação às aceitações ou instância, ela demanda um controle, ela oferece uma gestão, um suporte a partir do qual pode ser feito mais, pode se tornar mais fácil a implementação de políticas, de alinhamentos e projetos de todos os tipos. E, finalmente, a comunicação unifica representações. A que eu me refiro aqui? Que a comunicação facilita que a imagem e o discurso de uma instituição educacional tenham sinais comuns que as identifiquem. E, nesse sentido, a comunicação contribui para que uma organização se mostre no interior e no exterior com algo específico que se permite ser distinguida de outras instituições semelhantes ou diante da sociedade. A comunicação, dessa perspectiva, possibilita uma linguagem comum, um imaginário social, objetivos, valores e crenças. Lembremos essa segunda parte da nossa palestra. A comunicação proporciona relações que servem para vincular e articular a gestão. A comunicação cria ambientes, ou seja, facilita e promove um clima organizacional favorável. A comunicação estimula a motivação, ou seja, ela provoca mudanças de atuação ou de atitude. Ela é um apoio para o poder. Ela contribui para que as atividades próprias de controle sejam legitimadas. E a comunicação unifica representações, ou seja, ela possibilita uma identidade, uma linguagem comum, um imaginário coletivo, uma cultura organizacional. Muito bem, terminamos a nossa conversação expondo alguns aspectos da comunicação estratégica. Eu vou começar lembrando como as características da comunicação estratégica. Nós sabemos que a maioria das pessoas usam, que como a maioria das pessoas nós usamos a comunicação na nossa vida cotidiana, mas nem todos a usam de maneira estratégica. Mas só que para que ela cumpra essa denominação, ela tem que estar enfocada para cumprir objetivos específicos. Ela tem que contar com um claro planejamento. Ela tem que se adaptar às condições do contexto. E também ela tem que, principalmente, servir para a tomada de decisões. Ou seja, se a comunicação estratégica é um tipo muito enfocado na ação, de forma de proceder quando se apresentam diversas alternativas ou existem um alto nível de incerteza. Agora nós vamos, para terminar essa conversa, nós vamos mencionar um grupo de estratégias que eu pensei para diretivos, coordenadores que trabalham no campo educativo. Eles têm como um espírito prático, e eu tenho certeza que cada um de vocês vai adaptar, vai ver como no seu contexto, no seu ambiente, pode ser feitas certas adaptações para que tenha um sentido maior. Eu começo com a primeira. Primeiro, revisem, vocês que são diretores, coordenadores, chefes, revisem quais são os seus marcadores discursivos. Ou seja, quais são essas palavras ou frases que vocês usam frequentemente quando estão reunidos com a sua equipe de trabalho, com os pais de família ou até mesmo com os estudantes. São marcadores autoritários. Aqui você faz o que eu falo e pronto. São marcadores confrontadores? Se você não gosta dessa escola, dessa instituição, procura outra. Ou será que se são de colocar a culpa com quem ninguém quer trabalhar ou que cria empatia? Será que estamos nisso?
A primeira dica: lembra os seus marcadores discursivos. A segunda, que eu creio que é um quebra-cabeça para os diretores e para os colaboradores nessa instituição. Quando fizerem reunião com sua equipe diretiva, acadêmica ou de outra ordem, se acostumem a enviar a agenda da reunião. Deus queira que as pessoas realmente interessadas e com tempos precisos para cada ponto. Procurem não fazer reuniões improvisadas, muito largas e muito menos improvisadas. E ao final de cada reunião, tirem as conclusões e logo enviem uma síntese aos que participaram dessa reunião. Isso não só facilita para que eles se lembrem, mas também afia esse compromisso, afirma o compromisso. Avaliem se vocês, às vezes, pela pressa que vocês têm da gestão, vocês fazem muitas reuniões. Terceiro lugar, a estratégia. Vocês têm que avaliar se na sua pressa de comunicar estão contribuindo para o efeito contrário, que eu chamo de a contaminação da informação. Faça uma avaliação se os meios e os recursos que vocês usam na instituição estão redundando de maneira alta ou pouco efetiva nos seus coordenadores. E veja se eles não deveriam obedecer mais à linha de mando da coordenação que com a simples pressa de multiplicar essas mensagens. Eu conheço instituições onde o coordenador ele tem um chat onde o reitor envia essa informação outra vez a todos os professores. Replicamos, triplicamos e no final a gente acaba entediando todo mundo. Uma quarta estratégia: avalie como a comunicação ascendente e descendente funciona na sua escola. Há alguma clareza em quais são os meios e quem são as pessoas que dão informação oficial da organização? Isso é claro para os colaboradores, para os pais de família, de onde está a informação verdadeira? Será se tem um plano de comunicação efetivo na sua instituição? E o quanto que participam os colaboradores na tomada de decisões? Tem algum espaço ou momento para uma retroalimentação dos seus colaboradores? E a organização que você dirige, ela tem um alto nível de rumor negativo ou de pouca participação? Outra estratégia é diversificar o discurso, igual com os meios e as mediações que você empregue para algum tipo de audiência. E o mesmo não é dirigir-se comunicativamente falando a um grupo que apoia outras pessoas hostis, a um grupo de desinformados, de neutros ou de indecisos. Nós temos que aprender a adaptar ou traduzir essas mensagens de acordo com o tipo de auditório que a gente tenha. E isso depende da eficácia comunicativa e aumenta também o interesse por o conteúdo do mesmo. Outra estratégia, você tem que ter em mente que uma retroalimentação, se na verdade ela quer ser estratégica, então ela tem que ter em conta aspectos como o momento, a dose, o tom e a disposição do interlocutor. Lembra também que a boa retroalimentação se foca mais em aspectos descritivos dos feitos ou a conduta da outra pessoa do que nos valores morais. Ou seja, não veja isso dos seus colaboradores. O diretivo que se oferece numa retroalimentação de qualidade leva a sugestão ao nível de uma dimensão formativa, que é onde eu acredito que estamos usando essas informações. E mais uma estratégia. Procure em todas as suas atividades diretivas não só ser o chefe, mas também querer ser líder. Ou seja,
Cuide para que os aspectos administrativos não parem, não diminuam sua tarefa de inovar e também mudar o futuro da instituição. A tarefa fundamental de um diretor está em motivar os seus colaboradores e também de adiantar processos de mudança e converter em realidade a visão e a missão institucional. E quem dirige E os que dirigem e não coordenam se convertem em problemas em oportunidades, grupos em equipes e sonhos em realidade. Mais uma dica. Tenha muito em mente que o poder é diferente da autoridade. O primeiro vem pelo cargo. O segundo, da aceitação e o reconhecimento dos seus colaboradores. E se o poder pode ser autoritário, impositivo, a autoridade se ganha mediante o exemplo, o respeito e o trabalho colaborativo. Um diretor ou coordenador educativo, quando usa a comunicação estratégica, ele distingue muito bem o poder, a autoridade e o controle. Mais uma. Pergunte-se se você, como diretor ou coordenador, usa estratégias comunicativas para permitir que o seu grupo se torne uma equipe genuína. Sabe, muitas vezes nós temos muitos grupos, mas não equipes verdadeiramente. Você faz algum segmento, você acompanha os processos, você colabora para que se alcancem as metas. É mais. Querido diretor, querido coordenador, você tem que conhecer a fundo os seus colaboradores e quais são os meios que ele usa ou que tenha também para favorecer a confiança, o apoio entre os colegas, a solidariedade também, o sentimento de amizade. Promove o reconhecimento coletivo e estimula o pertencimento institucional. Eu creio que as instituições, como instituições, nós temos perdido essa função de reconhecimento aos que trabalham conosco. Se convocamos aos pais de família, evitem chamar a atenção ou ameaçá-los. Tenham em mente que o ponto essencial que motiva também aos que estão, os pais, são os filhos, que em consequência comparta as vitórias, as dificuldades e animem também para que eles possam colaborar nesse propósito comum, de formá-los. Fale mais dos desafios do que das dificuldades. Fale mais dos projetos que estão se aproximando do que dos fracassos. E algo que recomendam em todos os processos das relações humanas. Elogie e reconheça em público. Recrimine ou admoeste em privado. Ou chame a atenção em privado. E não programe reuniões longas e também que sejam super largas. Os pais de família, eles zelam muito o seu tempo. Eles não são crianças ou jovens que não pensam tanto nisso. E tem muitas outras estratégias. Esse é só um pequeno grupo de pistas que talvez sirvam para a sua tarefa cotidiana. Vamos fazer uma síntese do que nós temos feito, do que nós falamos, do que tratamos de expor. Uma síntese que eu desejo que se converta num motivo de reflexão para vocês, queridos diretores, docentes, e também para suas equipes. Dirigir uma instituição educativa não é só organizar conteúdos acadêmicos ou cumprir com alguma normatividade vigente. Isso nós sabemos. Também é motivar e coordenar com entusiasmo os nossos colaboradores. Igual também estabelecer vínculos com outros agentes da comunidade educativa. E para que essa tarefa dê certo, é fundamental ter a comunicação.
Ou seja, o tipo de mensagens que nós usamos tanto para dentro como para fora das nossas instituições. Os meios e também as formas que nós usamos para transformar as nossas iniciativas em obras concretas. Os cenários de diálogo e deliberação que nós proporcionamos para tomadas de decisões e o modelo de discurso de liderança que nós preferimos para conduzir as nossas organizações para os futuros incertos e também que sejam muito desafiadores. Espero que o que eu tratei de compartilhar com vocês hoje seja importante no seu trabalho cotidiano e permita de alguma forma poder qualificar ou melhorar os processos de comunicação nas suas instituições educadoras. Muito obrigada, Fernando, por continuar iluminando o nosso caminho de consolidação para a posteridade. E nos perguntam agora do México, a Madre Maria Elia, da comunidade Harilopista. A minha pergunta para o licenciado Fernando é: como construir um bom vínculo para relacionar-nos e também amar equipes de trabalho que nos acompanhem na nossa missão e visão institucional? Bom, passar de um grupo a uma equipe requer realmente uma forma comunicativa do diretor, do reitor, do coordenador. Como eu digo melhor, não se formam as equipes de forma natural. Nós temos que intervir no grupo para fazê-lo uma equipe. Um exemplo é que eu uso uma estratégia que funciona muito para mim. Eu trato o possível de estar em boa parte dessas reuniões. Duas. Eu creio que nós não temos que fazer super reuniões com a equipe para pedir-lhes tarefas, mas também para envolvê-las nos projetos. E eu creio que é algo chave quando uma pessoa conta algo como o reitor, diretor da sua equipe, e mencionar os nomes, dizer os nomes. Outra, temos que ser leais com a equipe. Aí nós temos a parte de retroalimentação do que nós falávamos. E uma última que parece fundamental. As equipes tendem a se desgastar com o tempo. Como você o renova? Como você inova? Que novo desafio você propõe? Eu penso também que há umas dimensões como informais da comunicação que são chaves para incentivar. Os aniversários, o nascimento de um filho, e tudo isso faz também que o coração e não só o trabalho se vincule numa instituição. Passar por onde estão reunidos, ver o que disseram, compartilhar logo a vitória de alguns deles, isso ajuda a ter esse sentimento de pertencimento. Algumas ideias a partir do que você pergunta. Continuamos com as perguntas agora diretamente de Cali, Colômbia, no Colégio Estela Maris. A irmã Diana pergunta: eu quero agradecer ao Fernando Vasquez pela sua linda intervenção. Nos faz pensar muito na importância da comunicação estratégica nas nossas instituições. E eu me atrevo a perguntar se para ele nós temos que contar com um plano de comunicação ou com um profissional de comunicação na nossa instituição. Muito obrigado. Essa pergunta me parece muito valiosa. Essa pergunta me parece muito valiosa. Talvez por acreditar que a comunicação é algo natural, isso termina se delegando a alguém que com muita boa vontade não tenha habilidades comunicativas. Às vezes tem até problemas com telefonemas na comunicação. Às vezes a relação com o reitor depende do mau gênio da secretária que ele tem. E mais, eu creio que um desafio hoje, principalmente com as redes sociais ou esses meios de comunicação, uma escola tem que ter uma pessoa responsável por comunicação. Talvez uma equipe. Por exemplo, espero aqui que a maioria dos países algo aconteceu, foi algo semelhante. Há um problema com um estudante, algo que aconteceu.
Qual é o tipo de discurso? Mas tem que ter pessoas formadas, que tenham habilidade de comunicação e que, pelo menos, sua forma de planejar um discurso tenha sido pensado ou usado. Está muito mais coisas em jogo que uma pessoa quando, por exemplo, uma entrevista para a televisão. Isso obriga que a instituição pense realmente em não deixar a comunicação de maneira informal, mas voltá-la realmente para ter um plano de comunicação. E aqui pergunta, por exemplo, quem convoca os pais? Como os convoca? Chega um chat, como você convoca? O que diz essa convocatória? Muitas das reuniões que fazemos com os pais são secas, são autoritárias, pouco conversadas. Essa tinha que ser outra estratégia que tem que incluir na apresentação. Algo que diz, mas podemos desenvolver um pouco mais. Deveria ser um projeto da instituição educativa ter um plano de comunicação. E por último, recebemos uma pergunta do Peru. Catarina, coordenadora do Colégio Maria Montessori de Biura, nos pergunta: como gerir de maneira adequada as reclamações e inconformidades das famílias? Muito obrigado. Eu creio que todos os diretores, coordenadores sabem que há uma condução regular para isso. Mas eu creio que os diretores como diretores temos que ajudá-los. Nós temos que ajudar os diretores também. Às vezes liga um pai e de uma vez o reitor toma uma decisão sem ter falado com o professor, sem ter falado com a coordenadora acadêmica. Nós saltamos ao conduto regular da comunicação. E no lugar de ajudar, acabamos multiplicando o conflito. Que alguém me disse, que o outro mencionou, que o coordenador disse, que o professor comentou. O conduto regular é chave. E isso faz parte do plano de comunicação, fazer protocolos mínimos com quem se fala depois dessa pessoa a quem se acode. Agora eu penso, outra coisa que me ocorre, é que é chave usar a comunicação assertiva quando há alguma reclamação. Vocês sabem que tem 3 tipos básicos de comunicação. A passiva, que não aguenta, a agressiva, que um invade o outro, que um alega ao outro, que hoje em dia está ficando muito comum pelo avanço das redes sociais, está a comunicação assertiva, onde eu posso falar com você sem te ofender, sem te agredir. Nós temos que proporcionar uma comunicação assertiva quando alguém nos apresenta um problema, quando se dá um conflito.